Você quer saber como faz para chegar em Barreirinhas, em Atins e Santo Amaro? Como é se locomover por lá? Como é que funciona os transportes para os passeios? Enfim, vem comigo porque nesse vídeo eu vou te dar todos os detalhes, absolutamente todos os detalhes de como funciona o transporte, como ir de uma cidade para outra, enfim, tudo isso e muito mais aqui neste vídeo, então cola comigo. Meu nome é Ana Paula e eu desembarquei nos Lençóis Maranhenses, esse paraíso que é único no mundo e fica no Nordeste, no estado do Maranhão. E é repleto de lagoas incríveis de águas cristalinas, praias, pôr do sol de tirar o fôlego, macaquinhos espertos, rios, nascer do sol digno de filme e muito mais. Então vem comigo e desembarque nessa aventura. Sejam todos muito bem-vindos à série Lençóis Maranhenses. Bom, as perguntas que eu mais recebi lá no meu Instagram quando eu estava viajando para os Lençóis era exatamente atrelada ao transporte. Como ir de São Luís para Barreirinhas, como ir de São Luís para Atins, como que faz para ir de um passeio para o outro, enfim. Então eu resolvi gravar esse vídeo explicando todos os detalhes, como é que faz para ir e voltar entre as cidades ali que fazem base dos Lençóis Maranhenses e também dos passeios. Bom, vou começar com o lógico, né? Como faço para ir de São Luís, seja da cidade de São Luís ou do aeroporto, para as cidades base aí que são 3, Barreirinhas, Atins e Santo Amaro. A forma mais usual e que foi aqui eu fiz é de transfer, tá? O transfer ele foi me buscar no aeroporto de São Luís no horário definido. Existem alguns tipos de transfer. O transfer compartilhado, que é através de vans, que são até confortáveis e tal. E existe o transfer privado, que normalmente é um carro. Então, se você tá viajando com um grupo de amigos, vocês podem fechar um carro para ir. Ou se você estiver viajando solo como eu, ou quiser economizar, ou tiver uma galera menor, você pode pegar o transfer coletivo. Eu já fui com o transfer reservado daqui de São Paulo, inclusive eu já tinha até pago o transfer, mas quando eu cheguei lá no aeroporto de São Luís, tinham vários motoristas anunciando transfers para ir de lá até Barreirinhas. A maior quantidade de motoristas oferecendo transfer era para Barreirinhas, mas também tinha algumas vans lá oferecendo transfer para Santo Amaro. Então, se você quer ir para Santo Amaro ou Barreirinhas, a melhor forma é através de um transfer coletivo, que é uma van. Mas eu quero ir para Atins. Não tem jeito, você vai ter que ir de transfer até Santo Amaro e de Santo Amaro você pega o barco para ir para Atins, mas eu já explico isso um pouco mais para frente. Bom, do aeroporto de São Luís até Barreirinhas são aproximadamente umas 5 horas de estrada. Sim, gente, é longe, não é tão perto assim quanto parece, tá? É um pouco assim uma viagem cansativa. A van que eu fui ali era confortávelzinha, mas aquela coisa, é uma van, então não tem muito espaço pra perna e tudo mais. Eu peguei uma van que do meu lado não tinha ninguém, então eu consegui ficar um pouco mais confortável. No meio do caminho eles fazem uma parada pra você poder usar o banheiro, pra você poder comprar alguma coisa, tipo uma lojinha bem pequenininha assim, que até tem umas opções de salgado e tudo mais. Salgado que eu falo tipo assado, sabe? Sanduíche ou até salgadinho, bolacha, essas coisas, tá? Pra você poder comprar uma água e tudo mais. Então tem essa parada no meio do caminho. Outra coisa, nós estamos acostumados a escolhermos o horário que nós queremos ir. Mas lá não funciona assim. Os transfers já têm todos horários pré-definidos e cada empresa tem o seu horário definido. Então muitas pessoas acabam não conseguindo pegar o transfer no mesmo dia quando elas chegam em São Luís. Então é super comum as pessoas chegarem em São Luís, passar uma noite no hotel e no dia seguinte de manhã pegar um transfer para Barreirinhas. Gente, então prestem atenção quando vocês forem montar o roteiro de vocês, que horário vocês vão chegar lá em São Luís. Porque dependendo do horário que vocês chegarem, vocês podem não conseguir mais uma van para levá-los até Barreirinhas. A opção seria fechar um transfer particular ou você dormir uma noite lá e aí gastar mais uma manhã inteira para conseguir chegar até Barreirinhas. Então nesse processo aí você pode perder até 2 dias de viagem, tá? Eu particularmente não aconselho vocês a chegarem e pegarem qualquer van que tem disponível lá no aeroporto. Eu acho melhor a gente já sair com a coisa organizada daqui. Eu particularmente prefiro porque eu não gosto de ficar na mão. Imagina, você chega lá e todas as vans estão lotadas, aí você tem que esperar outra. Então assim, nesse caso é melhor já se planejar aí com antecedência e saber qual a empresa que você vai e qual a van que você vai e o horário para você poder ir para Barreirinhas. Bom, a empresa que eu usei para fazer esse processo de transfer chama Expresso Guilherme. Super gostei do trabalho deles, não tive problema nenhum. Então quem quiser aí o contato, deixa aqui nos comentários ou me manda lá no Insta que eu mando para vocês a Expresso Guilherme, tá bom? Depois eu vou gravar um vídeo falando só sobre preços, aí eu conto quanto foi que eu paguei e tudo mais, eu dou os detalhes
de tudo. Então essas são as formas de você conseguir ir de São Luís para Barreirinhas. Para Santo Amaro, como eu já comentei aqui, é o mesmo esquema, você pega um transfer, só que são menos horas de estrada, então Santo Amaro é mais perto de São Luís. Agora falando aqui, como que você faz para chegar em Atins? Atins, das 3 bases, é a mais distante e a que possui um pouco mais de difícil acesso. Então como é que funciona? Se você tá vindo de São Luís, você vai chegar, pegar o transfer, descer em Barreirinhas, e aí em Barreirinhas você vai até o porto, aí você pode negociar com o seu motorista da van para ele já te deixar no porto, e lá você vai pegar um barco que vai te levar até Atins. São mais ou menos 1 hora pelo rio para você conseguir chegar em Atins, tá? Sobre o barco, gente, o barco também tem horário definido. A empresa mais comum que tem lá, que foi a que eu usei, é a Satu. Então também quem quiser o contato dela, me manda aqui nos comentários ou lá no Insta que eu mando pra vocês o contato da Satu. Eu usei esse barco pra voltar de Atins para Barreirinhas. Se vocês estão acompanhando aqui a série, vocês sabem que eu fui pra Atins de outra forma, que eu já vou chegar nesse momento aqui. Mas eu fiquei muito chocada, porque assim, primeiro que só tem 2 horários, então era um horário às 7 da manhã e às 2 da tarde. Então, de novo, se você tá indo de São Luís para Atins, programe bem o horário da van versus o horário que você vai chegar mais o barco, porque não é tão perto assim, tá? Tem os horários definidos para cada coisa. Falando agora sobre o barco. É um barco um pouco grande, eu nunca tinha andado em um barco nesse estilo. As pessoas vão todas sentadas, tem também uma cobertura. O trajeto é bem gostoso, é bem relaxante, porque você vai pelo rio, então vai batendo uma brisa e tudo mais, as janelas são todas abertas. Só que, gente, é uma loucura. Loucura, 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 tá, meus amores? Assim, é criança, é gente, é cachorro, é um monte de mala, é caixa, é uma loucura. Eu, quando peguei esse barco, eu peguei de Atins pra Barreirinhas, né? E eu fiquei chocada, porque o barco chegou, então começou a descer um monte de gente. Depois começou a descer mala, caixa, cesta básica, começou a descer tanta coisa, uns fardos gigantes assim, descendo, porque esse meio de transporte é usado tanto pelos turistas como pelas pessoas locais. E ele vai parando também em umas outras vilinhas do percurso de chegar de Atins até Barreirinhas ou de Barreirinhas até Atins. Então ficou assim, tipo, quase 1 hora pra conseguirem descarregar o barco. Parava de sair coisa. E pra entrar é a mesma situação, assim, tipo, eles não têm o controle exato, não tem uma lista lá com o nome, ah, você vai nesse barco. Eu cheguei lá, fiquei parada, aí eu vi chegando o barco escrito Satu, falei, acho que é esse. Depois de esperar todo mundo sair, depois de descarregarem tudo, aí você vai entrando no barco, tipo, entra e senta. Você deixa sua mala lá, o moço coloca no lugar e você senta. É meio assim, não tem uma organização, assim como a gente às vezes tá acostumado em alguns lugares, mas super funciona, assim, não é um barco ruim. Inclusive, achei super seguro. Então, assim, não se assustem com essa coisa, porque realmente lá é meio diferente essa história do barco aí. Não tem uma organização como em muitos lugares tem, mas super funciona, tá? Outra forma também que você tem pra ir de Barreirinhas pra Atins é através de tour, que foi a forma que eu fui. Então eu fui de tour e voltei de barco. Eu testei as duas formas, só pra poder trazer aqui pra vocês. Tour, eu acho que é a opção mais legal que tem pra você que é turista. Por quê? Porque ao invés de você fazer um trajeto de barco e ficar lá em Atins pra fazer passeios, você já vai no passeio. Você sai de manhã de Barreirinhas, a mala vai com você, eles colocaram até um saco plástico na mala, porque molha, a água vai batendo assim, conforme o carro vai passando nas lagoas e molha, então eles enrolam num saco pra não molhar a mala vai embaixo assim do banco com que você tá sentado, e você vai de tour, então você já vai pelo meio dos lençóis, é lindo, a paisagem é extremamente linda, você já para nas lagoas, vai conhecer a praia, já vai conhecer a cachoeira, e aí quando você chega em Atins, já tem negociado lá com o guia do seu tour, pra ele te deixar no lugar onde você vai se hospedar, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu ainda parei no restaurante, almocei com todo mundo lá em Atins, e depois eles me deixaram no hostel onde eu estava hospedada, e de lá eles seguiram pra mais, se eu não me engano, uma lagoa, e depois voltaram pra Barreirinhas. Então eu super recomendo vocês irem de tour pra lá. Se você já quer ir direto pra Atins, você tem a opção do barco, ou você pode, dependendo do horário que você chegar, dormir uma noite em Barreirinhas e fazer esse tour pra Atins. Inclusive eu acho prático, porque os principais lugares de Atins, quando você chega lá, você já vai ter conhecido. Então, ó, dica, anota aí, essa dica é de milhões. Quem me deu essa dica, inclusive, foi o pessoal do hostel de Barreirinhas. Eu tô passando aqui ela pra vocês porque eu super adorei. Agora, como ir de Santo Amaro para Barreirinhas ou de Barreirinhas para Santo Amaro? De
transfer. E para Santo Amaro, a maioria dos transfers são transfer privados, tá? Eu não achei uma grande opções de transfers coletivos como tem para você ir de São Luís para Barreirinhas, por exemplo, ou de São Luís para Santo Amaro. A maioria das pessoas que eu vi acabou indo de transfer privado, mas você também pode encontrar um transfer compartilhado, ele até existe, mas não é com uma frequência tão grande, tá? Mas existe sim. Outra forma também que você pode ir e voltar entre as duas cidades é através de tour, principalmente se você for de Barreirinhas para Santo Amaro. Você pode fazer o mesmo esquema que eu fiz para Teens, fazer o tour pelas lagoas de Santo Amaro e aí você, ao invés de voltar para Barreirinhas, já fica lá em Santo Amaro. Você pode até negociar com o guia do seu tour para te deixar também lá no lugar que você vai ficar, tá? Agora, de Santo Amaro para Barreirinhas, só se for algum tour que vai passar pela cidade de Barreirinhas, eu não acho que seja tão viável, dado que Santo Amaro já está ali dentro dos Lençóis, mas você pode ir dessa forma. Então você pode, por exemplo, começar por Barreirinhas, depois ir para Santo Amaro e de Santo Amaro para o aeroporto, que é ainda mais próximo do que de Barreirinhas. Então anota aí essa dica, hein? Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, então se inscreva no canal, venha fazer parte desta família que tá crescendo cada dia mais. Comenta aqui, um comentário seu é super importante pro nosso crescimento. Diga aí, você tá gostando dos conteúdos? Tem alguma dúvida? Pode mandar aqui, tem alguma sugestão? Tem algum lugar que você queira muito que eu vá conhecer? Tem algum lugar que você sonha em conhecer? Conta aqui pra mim nos comentários, tá? É super importante. Ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, porque tem vídeo novo aqui toda semana. Deixa o seu like pra eu saber que você tá gostando aqui dos conteúdos. Ele é também super importante pro nosso crescimento. E se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá no Insta. Lá eu posto sempre em real time. Nos meus destaques tem muita coisa salva, não só sobre os Lençóis, mas como outros diversos lugares que eu já tive o prazer de conhecer aí pelo Brasil, como Jalapão, Floripa, Natal, ou mundo afora aí como Havaí, Egito, México, enfim, me segue lá também. E eu também estou no TikTok, então me segue lá no TikTok, que eu também tô gerando uns conteúdos exclusivos sobre viagem lá no TikTok. Tem umas coisas bem diferentonas, então me segue lá também. E se você for seguir aí nesses dois, me manda um direct falando que você veio aqui do YouTube, que eu vou ficar super, super feliz em falar com você. Aproveitando o gancho aqui que eu comentei, né, de ir de tour pra Santo Amaro, eu vou explicar como são os passeios. E vou começar pelo tour de Santo Amaro, porque quando você vai no tour de Santo Amaro pra Barreirinhas, ele é o mais diferentão dos demais, tá? Como é que funciona? Você tem agências que fazem os passeios pra vocês. Não dá pra vocês fazerem os passeios lá por conta própria. Você precisa de uma agência, porque tem que ser credenciado pra entrar no Parque dos Lençóis Maranhenses e também porque você não vai sair pilotando um carro por um lugar que é só areia. Você não sabe se vai pra direita ou pra esquerda. Enfim, então não tem outra forma de você conhecer que não seja de tours. Pode ser coletivo ou tour privado. Só que o que acontece? Existe uma regra lá entre eles que os guias de Barreirinhas não podem ser guias dentro dos Lençóis na parte que pertence a Santo Amaro. Então como é que funciona? Eu fui de micro-ônibus lotado, mais de 1 hora aí de estrada e chegamos em Santo Amaro. Quando você chega em Santo Amaro, todo mundo desce do ônibus e aí nós pegamos a Jardineira, que é aquele carro que vocês já estão super familiarizados aqui no canal, que é o Pau de Arara versão modernizada. E aí sim que você vai de Jardineira, Lençóis adentro, tá? Você pega o guia em Santo Amaro. Então assim, não teve guia que nos levou de Barreirinhas até Santo Amaro, foi o motorista que levou todo mundo. E aí quando a gente chegou lá, a gente encontrou o nosso guia, aí os grupos se dividem, já tá tudo organizado lá, quem vai em qual carro. E aí você pega o seu guia, o motorista, óbvio, da Jardineira, e aí você começa o tour dentro dos Lençóis ali da parte de Santo Amaro. A volta é a mesma coisa. Você vai de Jardineira até a saída da cidade e lá você pega o ônibus e volta para Barreirinhas. Esse é o tour mais diferente porque existe essa regra de que um guia de Barreirinhas não pode ser o guia lá nos Lençóis na parte de Santo Amaro. Eles têm esse acordo de cavalheiros entre eles. Agora falando sobre os outros tours. Todos os outros tours, tirando Santo Amaro, você tem que pegar a balsa, tá? Falando aí de Barreirinhas, tá? Saindo de Barreirinhas esses passeios que eu tô comentando pra vocês. Em Barreirinhas existem 2 balsas e ambas funcionam do mesmo esquema. Até comentei isso aqui no meu primeiro vídeo. O carro para, logo na entrada da balsa, todo mundo desce, aí eles colocam os carros, as pessoas entram a pé, você atravessa o rio, esse trajeto é super curtinho entre você atravessar, e aí depois todo mundo desce primeiro, depois saem os carros, você entra nos seus carros, e aí você vai realmente começar aí o tour até chegar no seu destino, tá? Falando sobre a balsa em específico. É uma balsa pequena, é uma balsa super simples,
simples, tava indo tudo muito tranquilo, até chegar o dia que eu fui para a Teens. E aí aconteceu uma coisa lá que eu fiquei meio bolada. As pessoas que estavam em volta também ficaram assim achando um pouco esquisito, porque o que aconteceu? Essa balsa, ela é usada não só por turistas, ela é usada por pessoas locais, ela é usada quando você quer transportar uma coisa para o outro lado, seja ela carga, seja ela o que for. E aí nessa balsa tinha 2 ou 3 jardineiras, um trator e um caminhão carregado de tijolo. Só que o caminhão e o trator, eles ficaram um atrás do outro, do lado de cá o carro. Então o que aconteceu com a balsa? Ela ficou pensa, ficou assim. E aí, taca esses homens tentarem desvirar essa balsa, endireitar ela pra ela sair. Porque como ela tava meio pensa, ela não saía. E eles ficaram lá, empurravam daqui, todos os guias e motoristas desceram, empurravam daqui, empurravam de lá e tentavam ligar o motor, não sei o quê. Nós, turistas, começamos a ficar preocupados. Umas mulheres ficaram muito revoltadas lá. Começaram a falar, gente, tá errado isso. Vocês atravessem primeiro as pessoas e depois vocês atravessam as cargas, porque é muito pesado. Ou, tipo, faltou equilibrar realmente o peso, sabe? Enfim, foi um tempão que a gente ficou parado lá, esperando, até que conseguiram desencalhar e a balsa foi, mas ela atravessou meio torta assim, sabe? A gente tava até com medo realmente da balsa fazer isso aqui com todo mundo. Então, graças a Deus não aconteceu, mas esse ponto eu não vou mentir pra vocês que nessa hora eu fiquei com um pouco de receio, tá? Vocês sabem que eu sou super sincera, que eu falo mesmo que tem pra falar. Eu fiquei com um pouco de receio, então eu queria contar isso aqui pra vocês, porque passei por essa situação lá e eu achei assim que realmente faltou uma organização, sabe? Eu acho que Deus me livre de uma catástrofe acontecer, não vai acontecer, mas eu acho que você separar, passa primeiro as pessoas, os carros de turismo, depois passa as cargas, entendeu? Colocar tudo junto, pode ser que dê um pouco de problema como deu dessa vez, mas graças a Deus no final deu tudo certo, tá? Agora falando aqui sobre como se locomover dentro dessas cidades. Em Barreirinhas não existe Uber, então a forma mais comum é táxi ou mototáxi. Gente, é muita moto que tem naquela cidade, é uma loucura, tá? Uma loucura. O mais comum é você realmente usar o táxi. O meu hostel era muito bem localizado, então eu não precisei usar muito esse transporte lá na cidade, porque tudo que eu precisava descer para um restaurante, para uma lanchonete, para qualquer coisa, eu ia a pé. Então assim, não gastei basicamente dinheiro com isso. Eu só usei mototáxi e o táxi no dia que eu fui fazer o sobrevoo para os Lençóis Maranhenses, porque Barreirinhas tem um aeroporto, inclusive é o aeroporto que é usado para fazer esses tours panorâmicos e tudo mais. Tem alguns voos até que saem de lá, mas são um pouco mais caros. E aí ele é um pouco longe da cidade, então eu fui de mototáxi, foi muito legal, assim, eu nunca tinha andado de mototáxi, fui de mototáxi, só que na volta começou a chover muito, então não deu pra gente voltar de mototáxi, então a gente teve que pegar um táxi. Então eu usei os dois lá nesse momento. E assim, funciona super bem. O mototáxi é mais barato, é mais acessível, é o que tem maior quantidade. Então é super comum as pessoas irem, por exemplo, pra restaurante quando você tá muito longe de mototáxi. Às vezes tá um casal, pegam 2 motos e vai, porque é mais barato do que um táxi. Ou você pode pegar um táxi também, que super funciona por lá. Agora falando como se locomover dentro de Atins, tá? A pé. A forma principal é a pé, é tudo areia. Então lá não tem táxi, não tem mototáxi. O que você vai ter por lá de meio de transporte? Quadriciclo, você pode alugar um quadriciclo, passar o dia, semana com quadriciclo, não é barato, mas se você quiser, pode ser também. Pode ser que às vezes você esteja andando e alguém te ofereça uma carona, pode ser também, aconteceu comigo, me ofereceram, mas eu tava muito próxima já do meu hostel, então continuei indo a pé. Então ou é quadriciclo ou é a pé, e tem pessoas que tem 4x4 lá também, mas normalmente são moradores ou são guias, né, que chegam com as jardineiras, com os carros e tudo mais. Então você não vai ter muitas opções de meio de transporte para poder andar lá na cidade. Em Santo Amaro, a melhor forma de se locomover também é a pé, né? Como eu comentei aqui, mas também pode ser que você consiga um mototáxi, um táxi por lá. Mas a pé é a forma mais comum nessas cidadezinhas que são menores, porque realmente tudo é muito perto. E é gostoso de andar, sabe? Assim, você tá respirando ar puro, assim, não tem criminalidade. Então você anda super de boa, assim, sabe? À vontade, desprendido mesmo. Então é um bom lugar pra você fazer o seu treino de pernas, porque de dia você anda nas dunas, indo pras lagoas, e à noite você anda pelas ruas da cidade, sejam elas de areia ou de asfalto. Bom, esse aqui foi um resumão que eu fiz sobre transporte, como ir de uma cidade para outra. Eu sei que isso gera muita dúvida, porque são cidades diferentes, com formas diferentes de você conseguir chegar. Umas mais difíceis, outras não tão difíceis. Gente, eu vou falar pra vocês que quando eu lia muito, principalmente sobre Atins, que é um pouco mais distante, eu pensava que ia ser um bicho de 7 cabeças pra conseguir chegar lá. Mas no final das contas, eles já estão tão habituados e funciona da forma que tá lá, que eu achei assim super tranquilo, sabe? Muito pelo contrário, eu achei super gostosa essa experiência aí de ir pra Atins de uma forma diferente,
diferente, de voltar de uma forma diferente. Então, assim, a locomoção exige um pouco de tempo, existe planejamento, tá bom? Se você quer ir para uma dessas duas cidades que são um pouco mais longe, ou até mesmo Barreirinhas, então se planeje direitinho aí, quantidade de horas, de dias, pra você não perder nada por conta de locomoção. Mas fiquem tranquilos, super funciona. No geral, é seguro, enfim, é realmente pra você aí poder ter todas as informações, porque eu sei que isso gera dúvidas, porque gerou em mim, se gerou em mim, vai gerar em você também aí que tá planejando a sua viagem pro tão sonhados Lençóis Maranhenses. Bom, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado deste vídeo e de trazer o máximo possível de informações contando a minha experiência, do que eu vivi, do que eu vi por lá e do que funciona, das coisas que eu fiquei meio assim, como eu comentei aqui pra vocês, mas tudo isso é pra ajudá-los aí no seu roteiro, como eu já comentei aqui. E se preparem aí, porque o próximo vídeo vai ser aquele com um compiladão de dicas pra você não passar nenhum perrengue nos Lençóis Maranhenses, ou se você for passar, você já vai sabendo o que vai passar, porque aqui eu conto a verdade, porque quem assiste o canal aqui não viaja sem saber quais perrengues tem aí pela frente e como evitá-los, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.